Olá, queridos e amados do Pai, chegando ao 24º dia, ressignificando a jornada. Lembrando a todos que hoje é o 24º episódio. Estamos aí dentro de lições que o Senhor tem nos dado e ensinado a todo momento. E hoje nós vamos falar sobre Eliseu e o machado recuperando o que foi perdido. 2 Reis, capítulo 6, versos 6. E o homem de Deus perguntou onde caiu. E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Hoje o Espírito Santo ele está chamando pelo nome aqueles que perderam algo. No momento ou no caminho, perderam ali uma ferramenta, perderam o fogo, perderam a fé, perderam o foco, perderam até mesmo o que estavam dizendo. Eu sei onde caiu. E hoje Deus ele quer fazer flutuar aquilo que a tua força não consegue resgatar. E a Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam vivendo um tempo de crescimento. O lugar onde habitavam ali estava apertado. E eles disseram, vamos até o Jordão e cada um cortará uma viga para construirmos um espaço maior. E eles estavam com sede de expansão, desejando ali edificar algo maior. E aí é nesse cenário que, no meio do movimento e avanço, que o machado ele cai na água. Porque nem sempre a perda, o que me ensina essa história, acontece no tempo da escassez. Às vezes a gente perde no meio do crescimento. A ferramenta escorrega no momento em que estávamos tentando construir algo para o Senhor. E o machado caiu. Foi quando o servo estava ali fazendo o certo. Ele estava trabalhando com a boa intenção, com a motivação correta, mas o ferro voou. E a cabeça do machado sumiu nas águas. E com ela o barulho da força e o ritmo da obra e o senso da utilidade. A gente ouvindo essa palavra, vendo que o barulho da força ali do ritmo da obra e o senso de utilidade, eu entendo que essa palavra ela está com tudo para que nós possamos entender que não é sobre a aparência de movimento sem resultado, mas é sobre uma estrutura sem corte. É sobre um ministério que não corta mais nada. Tem roupa de profeta, mas não tem a mesma lâmina espiritual. E Deus ele tem falado muito sobre ferramentas. E o pior, era emprestada. O jovem profeta, ele não tinha um machado próprio. Ele estava usando algo que não era dele. Isso revela outra dimensão. Muita gente hoje no altar, com dons emprestados e talentos não lapidados, são estruturas alheias. Ah, pastora, como assim? Eu vou explicar para vocês. Calma aí. Tem gente que se move na unção de outro. Aproveita o movimento. Mas ele não desenvolveu a sua própria profundidade e maturidade espiritual. Por que, pastora, você diz isso? Por quê? Porque tem muitos ministérios que vivem de vitrine, sem raiz. E aí é quando dá algo errado, e aí vem o desespero. Ah, meu Deus, eu vou tomar emprestado. E entra aqui a resposta de Eliseu, o profeta da recuperação. O homem de Deus que não julgou por expor, né? Não humilhou, ele fez uma pergunta simples, mas poderosa. Onde caiu? Essa é a pergunta do céu hoje para nós, para mim e para você. Onde caiu a tua alegria? Onde caiu a tua lâmina espiritual? Onde caiu a tua motivação para orar? Onde caiu a tua paixão pelo altar? Onde caiu a tua entrega? Onde foi que a cabeça do machado se soltou e você continuou com um cabo só por aparência? Não é mesmo? Então Eliseu, essa história nos ensina que Eliseu ele não ignorou a dor do jovem. Ele pediu o local da queda e quando o lugar foi revelado, Eliseu cortou um pau e lançou nas águas. E o milagre aconteceu.
o ferro flutuou. O que é pesado afunda, não é mesmo? Mas quando a glória ela entra, o que era impossível sobe à tona. Então aquilo que parecia perdido reaparece. O que ninguém mais acreditava é que seria recuperado. E isso emerge. O que nos ensina é que Deus ele está agindo hoje. O que nos faz ferro flutuar. O que faz ferro flutuar, né? Como ferro. O que nos faz como ser ferro e flutuar. Era essa a minha desculpa. Então Deus, ele me ensina aqui que ele devolve a ferramenta ao trabalhador. Deus, ele não troca profeta ferido, ele restaura. Deus, ele não encerra ministérios por causa de uma queda, ele renova. Deus, ele está aqui com o cabo na mão e a alma batida, porque ele entende que você tem tudo isso. Assim como você está, Deus está aqui para te restaurar. Como assim, pastora? Como assim Deus ele está com o cabo na mão e a alma batida? Somos nós. E Deus vem para nos restaurar. Você já pensou como é que você se perde no meio de tudo isso? Você já pensou como que você muitas vezes fica atordoado em meio às situações? E Deus pede para você continuar a sua caminhada. Cortando o vento, porque o céu ele está dizendo: ei, me mostra onde caiu, eu ainda posso fazer flutuar, ei, você ainda é útil, ei, você ainda é chamado, você tem um chamado, você é meu, ei, você ainda é ferramenta, ei, você ainda vai terminar esse projeto, que você está segurando aí só madeira, mas vai terminar com um ferro afiado, pronto para construir, é isso. Então, não tenha vergonha de admitir onde caiu. Você esconde a queda e você atrasa a recuperação. Quando você esconde quedas ou feridas, acaba que você atrasa tudo na tua vida. Porque quem confessa a perda acelera o milagre. E o jovem profeta, ele confiou. Eliseu lançou o pedaço de madeira, que era um símbolo da cruz, vamos dizer, né? Porque é na cruz que toda ferramenta ela volta. É na cruz que estava perdido que se encontra. É na cruz que o afundou na vergonha e sobe para a glória. Então hoje o Espírito Santo ele está dizendo para mim e para você: eu sei que a água está escura. Eu sei que Deus ele me viu cair. Eu sei que Deus pensou que eu ia fingir o que aconteceu, mas ele me viu. Ele me viu e eu estou mostrando o lugar da queda e eu vou fazer a ferramenta flutuar, assim diz o Senhor. Então, o que o teu machado não está perdido, vamos lá, a tua unção não evapora, a lâmina ela não está morta e o propósito não se afoga. Por quê? Porque quando o céu sobe, o ferro flutua. E Deus ele quer trazer o que com isso para a gente aqui hoje? Deus quer nos ensinar que para todo tempo há um milagre de renovo. Nós chegamos aqui nesse finalzinho aqui dessa ministração, eu quero trazer para você que o Espírito Santo ele está diante de cada coração aqui, para você continuar se perguntando de que maneira incisiva onde caiu o machado, para que você possa entender com clareza por que o céu muitas vezes não restaura aquilo que a terra insiste em esconder. Eita, Deus está falando. Então, Deus está falando para mim e para você. O ponto da perda, o machado permanece no fundo, mas quando você aponta o local, a madeira da cruz toca as águas e o impossível emerge. Então hoje o Senhor levanta uma geração de trabalhadores que voltarão a empurrar a ferramenta afiada. Não é porque é só o ministério, mas é porque tem que haver umas pregações, queridos, sem cortes. É no tempo de cabo e ferro juntos. É unção, é unificação, é caráter, é alinhamento, é profundidade. As igrejas estão cada dia mais desunidas, estamos aí vivendo uma guerra, daqui a pouco vem aí a falsa paz. Mas é a realidade, é o que está escrito na Bíblia.
Deus está dizendo que Ele não quer que você pegue nada emprestado. O Senhor responde: eu devolvo melhor, filho, porque o que é meu tem legitimidade, tem unção própria. Não é o que é dos outros, mas é o que é meu, porque o céu garante, águas profundas obedecem à voz do Senhor. Talvez você esteja aí chorando escondido, talvez você nem entenda o que Deus está realmente fazendo na tua vida, mas Deus responde. Deus responde. Deus responde com clareza quando você ouve a voz do Senhor. E quando Deus, Ele quer que você escute, Deus quer que você não termine o culto segurando apenas um cabo. O Jordão, ele está diante de nós. O profeta maior, que era Eliseu ali, vamos dizer que é Jesus, já lançou a madeira da cruz. E as águas da tua decepção, o ferro está flutuando. Deus quer que nós peguemos de volta. Nós ajustamos o cabo e nos sentamos à vontade, porque o peso da ferramenta é ensaiar o primeiro golpe da madeira, no futuro, e declarar com alta voz: o que eu perdi foi recuperado, e o que afundou voltou, e o meu chamado está de pé, a minha lâmina está afiada e a minha mão está firme, e eu terminarei a boa obra que o Senhor me confiou. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, com os olhos aqui marejados, com o coração pulsando e com a nossa alma aberta, porque essa é a palavra que o Senhor nos encontrou no lugar exato da perda. Mesmo, Senhor, em todo o tempo, o Senhor é o Deus que nos ensina. Senhor, Tu sabes, Senhor, da noite em que nós perdemos o ânimo, do culto em que a lâmina escorregou e no dia em que seguimos só com o cabo na mão. Ah, Jesus, eu não quero viver de aparência de serviços, mas eu quero viver, Senhor, sem corte, com roupas de servos, Senhor, mas sem poder. Muitas vezes a gente não cria estrutura, a gente fica sem espírito, Senhor. Então hoje, como aquele jovem profeta, nós dizemos: ah, meu Senhor, era emprestado. Sim, muitos de nós, Pai, estamos muitas vezes usando dons que não cultivamos, ferramentas que herdamos, ministérios que nos foram confiados, mas a mão, Senhor, muitas vezes escorrega e o ferro solta, e afundamos em silêncio sem entender o nosso posicionamento. Então, Senhor, nós não queremos mais esconder nossa falha com gestos mecânicos e barulhentos. Nós respeitamos a Tua vontade, Senhor, com a Tua compaixão eterna. Nos pergunta com graça onde caiu, Senhor, para que nós possamos responder. Caiu no lugar onde deixamos de orar. Caiu no lugar onde aceitamos, Pai, pregar. Caiu no lugar que nós não fomos quebrantados. Caiu no lugar onde trocamos o secreto pela agenda. Caiu no lugar, Senhor, onde talvez fingimos que ainda estava tudo bem. Caiu no lugar onde o Jordão das preocupações parece fundo demais e não conseguimos voltar para o nosso, Senhor, o nosso dia normal. E hoje, Espírito Santo, mostrando a Ti o lugar da nossa queda, nós Te pedimos: joga a cruz neste lugar. Joga a cruz neste lugar, Espírito Santo. A madeira da redenção nas águas escuras da nossa alma. Faz flutuar o que está, Senhor, há anos escondidos. E faz emergir a lâmina ousada. Faz voltar, Senhor, o que afundou na vergonha. E traz à tona o que os olhos, Pai, naturais ainda não podiam enxergar. Que é o Teu amor, a Tua graça, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua honra sobre a nossa vida. Ah, Jesus, nos levanta. Levanta trabalhadores do reino. Levanta aqueles, Pai, que tinham, Senhor, largado o cabo. Muitas vezes aqueles que pensam que era tarde demais, ou aqueles que se entregaram em ministérios por medo, ou aqueles que se levantam, Pai, e calaram por achar que o machado não voltaria. Pai, restaura hoje as ferramentas da pregação, com verdade, unção, oração fervorosa, uma lâmina com autoridade espiritual e o som do machado, Pai, que corta as raízes do pecado. Senhor, nesta hora, que o peso do ferro que constrói casas, Senhor, vidas, igrejas, vitórias,
seja restaurado agora. O machado do adorador. Restaura, Senhor, o machado do pai, da mãe de oração. Restaura o machado, Senhor, daquele intercessor que se cansou. Restaura, Senhor, o machado do ministério que se perdeu com ousadia. Restaura, Senhor, o machado do líder que afundou em decepção. E o que foi perdido está voltando à tona. Não termina essa obra, Senhor. Agora, nesse momento, eu não quero terminar essa obra só segurando madeira, mas eu terei sim o ferro, a lâmina e terei a unção e a ação, porque o Senhor me dá profundidade para entregar o renovo e o Senhor também me dá direção. Hoje, Senhor, envia agora a tua unção de reposição, sela com fogo machado que flutua. Agora, coloca a tua mão, Jesus, para cada filho que está aqui, para cada novo senso de responsabilidade espiritual, para que ninguém saia desta oração sem experimentar a alegria da recuperação e do renovo. Sopra, Senhor, sobre nós na mesma autoridade que estava sobre Eliseu, para que o Jordão que tentou esconder, ele possa agora, em nome de Jesus, se tornar palco da nossa recuperação. Que a água que nos feriu seja cenário do nosso testemunho e que o que nos derrubou agora nos sirva como marco de fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Fique com o Papai do Céu. Compartilhe essa oração, curta, comente, para que mais pessoas possam estar aí conhecendo o nosso canal. Fique com o Papai do Céu.